Todos nós podemos concordar que os Estados Unidos são um país enorme e há muitas coisas bizarras escondidas nessa imensidão, como monumentos religiosos estranhos, um palácio feito de milho, bunkers secretos do governo e a Área 52. É isso mesmo que você ouviu. Existe uma Área 52. Lugares malucos nos Estados Unidos que você nem sabia que existiam. Se curte explorações de mapas, inscreva-se para que eu siga dando zoom em ilhas aleatórias que só eu me importo. Número 50, Alvo de Nevada. Você vai encontrar muitas coisas estranhas em Nevada, e a maioria delas está usando lantejoulas em Vegas às 3 da manhã. Mas dá uma olhada aqui, tá vendo esse alvo gigante? Devemos nos preocupar? Será que é para ajudar os alienígenas a mirar? Bem, não, provavelmente não é para armas. Claro, pode servir como zona de treinamento de pilotos ou ferramenta de calibração para fotografia aérea. No deserto, é possível construir uma mira gigante sem dificuldade, pois se um dia acordasse com um alvo enorme ao lado de casa, provavelmente surtaria. Mas há muito mais com o que se preocupar. Número 49. A 160 milhas a noroeste da Cidade do Pecado fica o campo de testes de Tinopa. É um enorme deserto branco, e há muitas formas estranhas esculpidas nele. O Departamento de Energia diz que o local é usado para testar sistemas de armamento, espoletamento e disparo. E também para lançamento de armas nucleares, só passatempos do dia a dia. O local é perfeito porque é uma extensão plana e quase vazia de deserto entre duas cadeias de montanhas. Nada diz mais segurança do que quilômetros de areia, cascavéis e alguns matinhos rolando servindo de escudo contra explosões. É apelidada de Área 52, que parece o irmão menos famoso da Área 51. Mesma calça estranha, menos chapéus de papel alumínio. Desde 1957 tem sido usada para muitas missões de segurança nacional, na maioria das vezes classificadas, incluindo aeronaves experimentais e secretas, que tenho quase certeza que é um código para OVNIs. E curiosamente não é a única Área 52 por aí. Número 48, Dugway Proving Ground. Não é um posto militar comum do Exército. Ela já causou algumas controvérsias no passado, como em 1968, quando pessoas das cidades vizinhas em Utah acordaram com milhares de ovelhas mortas. Não é exatamente o tipo de surpresa que você esperaria em uma região rural. Os chefes do Dugway negaram ter feito qualquer coisa que levasse 6.000 ovelhas a morrerem de repente. Deve ter sido uma coincidência estranha, ou talvez tenha algo a ver com o avião despejando 1.200 litros de agente nervoso VX na região. Segundo um documento do Pentágono, o spray foi liberado muito alto e se espalhou pelos campos de grama ao redor, onde as ovelhas logo passaram para o outro lado. Olha, erros acontecem, mas não quando se trata de VX. Apenas 0,4 miligramas desse negócio podem matar. Então, ops, não é exatamente um plano. Dugway continua testando armas biológicas e químicas até hoje. Ainda não se sabe se vacas foram adicionadas à lista de alvos. Para ser justo, vazamentos de produtos químicos tóxicos nem sempre são culpa do governo. Às vezes, são causados por empresas privadas. Número 47. Localizada perto de Butte, Montana, a Berkeley Pit é um dos lugares mais tóxicos do país, perdendo apenas para o apartamento da minha ex. A cava extraiu 320 milhões de toneladas de cobre antes de fechar em 1982, depois foi lentamente preenchida com água subterrânea. Parece um lago, tem cara de lago, mas se você pular dentro, basicamente vai estar se marinando em uma sopa de veneno. Essa cava de 550 metros de profundidade tem mais de 150 bilhões de litros de água ácida e metais pesados. De perto, ela brilha em vermelho com faixas de verde-limão logo abaixo da superfície. É como uma luminária de lava criada pelo próprio Satanás. Curiosamente, ela abriga espécies de fungos e bactérias únicas, tão resistentes ao veneno que pesquisadores as utilizam em estudos sobre câncer. Um ponto positivo se sua prata estiver muito corroída e se dissolver em ácido. Falando em coisas estranhas, água com aparência radioativa. Número 46. Perto de Moab, Utah, você encontra lagoas de potassa. 400 acres de água azul brilhante e turquesa. E não é do tipo natural. As lagoas de potassa são lagoas de evaporação solar. Adivinha o que eles extraem aqui? Potassa, obviamente.
É um tipo de sal de potássio solúvel em água. Só tem um problema. Os sais estão a 900 metros abaixo da superfície. Então, os proprietários bombeiam água do Rio Colorado por um poço para dissolvê-los. Depois, eles trazem a salmoura de volta, como se usassem um canudo maluco para a geologia. Mas por que esse azul neon? Bem, é corante. Ele é usado para captar a luz do sol e fazer a água evaporar mais rápido. Basicamente, é um cosplay científico em escala industrial para o deserto. Número 45. Vista de cima, a Nevada Desert Face Facility parece um enorme sol cercado por um círculo gravado na areia. O círculo de plantação mais feliz que você já viu. É reconfortante até lembrar que é um local de testes do governo, não arte de fã alienígena. Cientistas bombeiam dióxido de carbono extra no ar aqui para ver como as plantas e os ecossistemas respondem, ou não. Eles analisam crescimento, química do solo e outros fatores, basicamente, fazendo um ensaio geral para a mudança climática que já deixamos encomendada. Imagino que os resultados não sejam bons. Deixando de lado bases militares e áreas industriais, pois há fenômenos naturais que também não explicamos. Como o número 44, as bolinhas do Grand Canyon, o majestoso Grand Canyon, o poderoso rio Colorado cercado por bolinhas. Abra o Google Maps e vá até o Vulcan's Throne, provavelmente o nome de vulcão mais irado dos Estados Unidos. A explicação para os pontos é bem menos irada e bem pequena. São formigas colheitadeiras vermelhas. O deserto ao redor do Grand Canyon está absolutamente cheio delas. As formigas constroem montes de ninhos com cerca de 1,20 metro de comprimento, cercados por 10 metros quadrados de chão sem vegetação. Os cientistas acreditam que elas são a razão para as bolinhas. Então, o Grand Canyon tem um sério caso de formigacne, mas essa teoria ainda não foi confirmada. Portanto, pode ser outro fenômeno natural, ou alienígenas. Os cientistas também não sabem o motivo do número 43. O Upheaval Dome, em Utah, é um lugar estranho. O que há de tão estranho nele? Os cientistas ainda não sabem a causa disso. Nos Canyonlands de Utah, uma cúpula de pedra de quase 5 quilômetros se ergue do terreno deformado ao redor. Uma hipótese? Um meteoro caiu aqui. A cratera desmorona e o rebote empurrou as rochas para cima como um golpe surpresa da natureza, ainda visível milhões de anos depois. Outra teoria diz que é um domo de sal. Sob os Canyonlands, há uma camada espessa de sal que pode se mover lentamente, deslocando-se para cima e formando bolhas. Alguns geólogos acham que é uma coluna remanescente. Duas teorias, um domo estranho. Veredito ainda é um mistério. Seja o que for, é uma maravilha natural construída sobre sal de cozinha. Mas os cientistas já descobriram o motivo por trás do número 42, as dunas cantantes. Você já ouviu falar das dunas cantantes? Se não, vá até as dunas de Eureka. Elas têm 680 pés de altura, sendo as dunas mais altas da Califórnia, talvez até da América do Norte. Mas não são fáceis de alcançar. Elas ficam no lado norte do Vale da Morte, um parque tão grande que faz Rhode Island parecer pequeno. Traga muitos suprimentos porque o deserto não perdoa. É só perguntar para quem achou que um quarto de tanque de gasolina seria suficiente e evite o verão. Quando 43 graus Celsius não é previsão, é o padrão por aqui. Mas como as dunas cantam, a areia desliza pelas faces íngremes da duna, produzindo um zumbido profundo. Os cientistas comparam isso a órgãos de tubos ou aviões distantes, ou seja, pode soar como música de igreja ou voo de avião, grande diferença. Ouça e me diga o que acha. Os cientistas também descobriram o motivo por trás do número 41. Ao redor do Monte Shasta, na Califórnia, existem dezenas de miniaturas do pico. São os Shasta Valley Hammocks, o álbum de maiores sucessos da montanha remixado em versão mini. Eles cobrem a área ao norte e noroeste da base da montanha e se estendem por até 43 quilômetros para fora. A principal teoria, uma erupção vulcânica há 300 a 380 mil anos, isso desencadeou um deslizamento de terra que sufocou o vale. Depois, a lava despejou montes de rocha e sedimento pela paisagem, deixando elevações de até 72 metros de altura. Pense nisso como a versão da natureza de despejar toda a sua caixa de Lego no chão e simplesmente ir embora. Até agora temos um grande alvo no deserto, uma cova tóxica que parece a luminária de lava do Satã e dunas que zumbem como órgãos de tubos de segunda linha.
As coisas estão parecendo bem normais. Hora de seguir para a próxima parada da excursão mais estranha do mundo. Número 40. Blyde Intaglios. Assim como as linhas de Nazca no Peru, os Blyde Intaglios são figuras gigantes de humanos e animais esculpidas no deserto da Califórnia. O mistério? Ninguém sabe quem as fez. Historiadores supõem que tenham sido os Mojave, Cochã ou outras tribos. É uma forma acadêmica de dizer: por que pergunta para nós? Na verdade, até 1932 ninguém sabia, ou pelo menos ninguém se lembrava de que elas sequer existiam. Um piloto viu uma figura humana em forma de palito e um animal de 4 patas abaixo, pensando se deveria comentar. Sua origem e propósito seguem desconhecidos. Assim como o número 39, um bunker secreto da cientologia no Novo México. Conhecida como Base Trementina, esse bunker fica no deserto do Novo México e pertence à Igreja da Cientologia. Ao lado de uma grande casa de telhado verde, o chão tem 2 círculos enormes e losangos, lembrando pistas de pouso alienígenas se você semicerrar os olhos. De acordo com o jornalista John Sweeney, na verdade é um bunker para o fã-clube mais estranho de Hollywood. Então, qual é o lance com os símbolos? Bem, L. Ron Hubbard está morto. Tom Cruise evita perguntas sobre geometria do deserto nas coletivas de imprensa. A teoria é que eles são marcadores para os cientologistas que planejam voltar depois do grande apocalipse da Terra, como enormes marcadores de GPS dizendo lar, doce lar. Então, se um estranho no deserto te oferecer um teste de personalidade, esse é o seu sinal para correr. Em seguida, uma paisagem do sudoeste que parece assustadora, mas é muito legal. Número 38, Goblin Valley. Parece um lugar do Harry Potter, mas é um parque estadual de Utah chamado assim pelos milhares de hoodooos espalhados ali. Se você também não lembra de aprender sobre hoodooos em geologia, calma, eu perdi essa aula. Hoodoo é uma pedra parecida com um cogumelo. Os moradores chamam de goblins, o que, para ser justo, chama mais atenção. A paisagem lembra Marte, por isso o filme Galaxy Quest foi gravado lá. Nada combina mais com um mundo alienígena do que o sul de Utah. Conseguir permissão para filmar em Marte é realmente difícil, diferente do próximo local de filmagem. Número 37. Henry River Mill Village. Fãs de jogos vorazes podem reconhecer Henry River Mill Village na Carolina do Norte. Ela serviu como Distrito 12, mas não é um cenário. É uma cidade de verdade construída em 1905 por uma empresa de fios de algodão. Naquela época, Vila dos Trabalhadores era um código para morar ao lado do seu chefe para sempre. A cidade tinha 35 casas, uma loja, uma fábrica e mais. Mas quando a indústria têxtil faliu nos anos 60, o declínio começou. Um raio incendiou a fábrica em 1977 e a maioria dos moradores foi embora. Mas alguns ficaram até o início dos anos 2000, o que é impressionante. A vila nunca teve água encanada ou esgoto. Viviam sua própria versão industrial de Colonial Williamsburg, preservada no tempo. Hoje, está registrado como um local histórico e aberto para visitantes, assim como o próximo lugar incrível, número 36, Ackley Miners Village. Houve dezenas ou centenas de vilarejos, como Ackley Miners Village, vilas operárias erguidas rapidamente e de forma barata, para manter os trabalhadores perto dos empregos que causavam câncer. A versão oficial? Eles impunham uma disciplina industrial rígida, o que é uma forma de dizer, em linguagem anti-EQH, que garantiam que os mineiros não tivessem vida fora do trabalho. Em 1860, Ackley tinha 130 casas. Bem, chamar de casas é exagero. As cabanas dos selecionadores de ardósia eram 2 cômodos apertados e um sótão. As paredes eram tão finas que mal podiam ser chamadas assim, mas ainda pareciam mais espaçosas que um apartamento médio em Nova York. Os selecionadores de ardósia passavam os dias tirando impurezas do carvão, um trabalho sujo e perigoso. Por isso, a empresa dava essa tarefa a crianças e pessoas com deficiência. Elegante. A Vila dos Mineiros de Ackley, cenário do filme Molly Maguires, hoje é um museu a céu aberto para visitação. Diferente do próximo local, que é simplesmente estranho. Número 35. O que acontece com os aviões quando eles se aposentam? Se forem militares, muitos acabam na base aérea Davis Monthan.
O local de 2.600 acres tem cerca de 3/4 do tamanho do aeroporto de Los Angeles e é definitivamente mais fácil de circular. Visto de cima, parece uma frota enorme em espera. Na realidade, é um cemitério de aviões, um lugar para descansar em paz. Desculpe, você não pode simplesmente chegar e dar uma olhada neles. Os militares dos Estados Unidos não gostam de civis fuçando nos equipamentos deles, mesmo nos que já estão aposentados. Mas você ainda pode espiar aviões como os B-52 e F-14 no Google Earth. Não precisa de autorização de segurança. E falando em coisas que os militares deixaram no deserto, número 34. No deserto perto de Whitman, Arizona, há um triângulo enorme. Esse é o campo Wickenburg. Foi campo de treinamento na Segunda Guerra Mundial. As pistas triangulares permitiam 3 aviões pousarem juntos, o que é inteligente se não se importar com o campo parecer lição de geometria. Entre 1956 e 1966, a base foi desativada, mas o triângulo permaneceu, assando sob o sol do Arizona. Os militares não podem sair por aí removendo tudo o que construíram, assim como neste próximo exemplo. Número 33, a frota de concreto de Kipto Peak. Concreto. Ótimo para calçadas e para mandar mafiosos para o fundo dos rios. Durante as guerras mundiais, ele também serviu para construir navios, como a frota de concreto de Kipto Peak. Com a escassez de aço, o concreto era a segunda melhor opção, embora melhor talvez seja exagero. E os navios de concreto realmente funcionaram, se você ignorar os altos custos e a umidade constante. Dos 24 construídos durante a Segunda Guerra Mundial, 9 ainda existem, não navegando, apenas servindo como um quebra-mar gigante. Os navios foram alinhados no terminal de balsas da Baía de Chesapeake para barrar tempestades. Então veio a ponte-túnel e a utilidade deles despencou. Ninguém queria rebocar 9 carcaças de concreto para fora da água. Então eles ficaram lá desde então. Alguns estão tão corroídos que você pode literalmente passar um barco por dentro deles. Vá ver por si mesmo. E agora que já falamos sobre campos de aviação, navios e outros locais que as Forças Armadas dos Estados Unidos abandonaram, vamos ver o que eles não querem que você saiba. Número 32. Raven Rock é um enorme bunker nuclear subterrâneo na Pensilvânia. Ele foi projetado para manter o governo funcionando caso o mundo seja destruído. E seria muito mais convincente como uma base secreta se não estivesse convenientemente marcada no Google Earth. Sinceramente, você não precisa saber muito mais do que isso. Também não posso pesquisar no Google, a menos que queira meu nome em uma lista de vigilância do governo. Se o Pentágono for para o subsolo, provavelmente já era. Se a gente sobreviver, vai ter que fazer amizade com todo o pessoal fora do sistema, tipo o pessoal do número 31 Slab City. Perto da Montanha da Salvação, você vai encontrar um lugar chamado Slab City, apelidado de o último lugar livre da América. O que o torna livre? A cidade se autogerencia, sem impostos, sem aluguel, totalmente fora do sistema. Não é o lugar mais chique para se viver. Pense em barracos e trailers, não em cercas brancas. Mas se você é anti-governo, aqui é a Disneylândia. Slab City se autodenomina anarquista, mas vamos encarar a realidade. As leis estaduais e federais não simplesmente desaparecem. Se você agredir alguém em Slab City, enfrentará a polícia da Califórnia, não os moradores. Muitos millennials e a geração Z já se distraíram ao ouvir sem impostos e sem aluguel. Eu sei que faria isso e já estaria pesquisando no Google como chegar em Slab City. Já vimos desenhos gigantes no deserto, bunkers secretos de celebridades e pedras em forma de duende. Totalmente normal. Mas a América estranha não pisa no freio, então este vídeo também não. Vamos para o próximo. Número 30, a própria Salvation Mountain. Na década de 1970, Leonard Knight teve uma epifania. Ele queria espalhar a mensagem de amor de Deus. Primeira tentativa, um balão de ar quente com Deus é amor pintado na lateral. O problema era que ele não conseguia decolar, literalmente. Então ele foi para o deserto e construiu a Salvation Mountain. Sinceramente, se fosse para escolher um condado nos Estados Unidos que precisa de salvação, o condado de Imperial, na Califórnia, seria um forte candidato. Knight parou de trabalhar após uma lesão em 2011 e faleceu em 2014. Felizmente, uma organização sem fins lucrativos mantém o projeto ativo. Então, pelo menos o condado de Imperial tem algo colorido para olhar além da poeira. E esse está longe de ser o único local religioso por aqui.
Número 29, rápido. Onde fica a Terra Santa? Em algum lugar do Oriente Médio? Errado. Na verdade, fica em Waterbury, Connecticut. Não esperava por essa, né? John Baptist Greco construiu sua visão de um parque temático bíblico no final dos anos 1950, uma mini Belém que atraía 50 mil visitantes por ano. Ele fechou o parque em 1984 para reformas, mas sua morte em 86 arruinou esse plano. Um grupo de freiras então assumiu o parque. Elas limparam o local e fizeram algumas coisas, mas não reabriram ao público. A Terra Santa se deteriorou e virou ponto de encontro de adolescentes e criminosos. Na verdade, foi o local de um assassinato em 2010, o que, para ser sincero, ainda é bem bíblico. Uma campanha de limpeza feita pelo prefeito acabou dando surpreendentemente certo, o que significa que hoje você pode visitar a Terra Santa sem pichações. Nada mais de Adão e Eva para sempre pichado no mini jardim do Éden. Para uma atração religiosa mais leve, considere o número 28 Santa Claus, Indiana. A vila do Papai Noel é feita para ser mágica. Em Indiana é apenas uma cidade chamada Santa Claus, e obviamente é uma cidade com tema de Natal. É o programa ideal de mudança para pessoas que começam a cantar Jingle Bell Rock antes do Halloween. Santa Claus, Indiana, tem seu próprio museu, igreja, castelo de doces e um parque temático chamado Holiday World and Splash in Safari. Nada diz Natal como montanhas russas e cloro. Santa Claus, Indiana, o lugar onde as pessoas levam a piada até o fim. Não que o resto dos Estados Unidos não goste de levar um tema até o fim. Número 27, Dakota do Sul, é o lar do único palácio de milho do mundo, porque ninguém fora do meio oeste teria pensado nisso. Desde 1892, a cidade de Mitchell já teve 3 palácios de milho. Aparentemente, um prédio coberto de milho simplesmente não era suficiente. Eles organizam eventos o ano todo, mas nada supera o Festival do Palácio do Milho em agosto. Isso realmente existe. O prédio também custa $130 mil por ano para ser mantido. Isso porque ele é decorado com milho. Todo ano há um tema de design diferente. Os artistas criam murais para combinar como uma edição rural do Met Gala. Em média, a decoração exige 3.000 alqueires de grãos e capins e mais de 275 mil espigas de milho. É uma parada divertida na estrada se você estiver em Dakota do Sul. E falando em atrações peculiares à beira da estrada, número 26 Carhenge. Dê um zoom perto de Alliance, Nebraska, e você vai ver algo que parece uma cópia do Stonehenge. Estruturas cinzas dispostas em círculo. Mesmo círculo, mesmo layout, só que com carros em vez de pedras. Bem-vindo ao Carhenge. Prova de que, com Buicks, a história britânica mudaria. Moradores pintaram carros velhos de cinza e os ergueram como Stonehenge. É uma homenagem ao antigo monumento dos antigos colonizadores deles. Sinceramente, isso é o auge dos Estados Unidos. E nem é a única cópia do Stonehenge. Número 25, Stonehenge 2. Os Estados Unidos realmente não aceitam não ter um Stonehenge. Então, continuamos fazendo réplicas. Este aqui, no Texas Hill Country, foi construído por Al Shepard e seu vizinho Doug Hill. Agora ele fica na Hill Country Arts Foundation. Se você não pode herdar a história, sempre pode fazer uma cópia de concreto. Eles construíram isso ao longo de 9 meses em 1989, um pouco mais rápido do que a versão da Inglaterra por alguns milênios. Em vez de carregar blocos de pedra, eles usaram aço, tela e gesso. Tem 90% da altura e 60% da largura do Stonehenge original. E só por diversão, eles colocaram 2 cabeças da Ilha de Páscoa de cerca de 4 metros, por que não, né? Hoje em dia, as pessoas podem alugá-lo para seus casamentos, assim como esse próximo lugar de conto de fadas. Número 24 é de Leeds Collins, Castelo de Coral. Como você lidou com o término no ensino médio, poesia ruim e letras de músicas enigmáticas nas redes sociais? Bem, você não é Ed Leeds Collins. Quando esse letão perdeu seu amor dos 16 anos no início dos anos 1900, ele se mudou para a Flórida. Se isso já não fosse ruim o bastante, ele construiu um castelo inteiro em homenagem à sua ex. Enquanto isso, seu encontro da semana passada leva 36 horas para responder. O castelo de coral tem relógio de sol, cadeira de balanço de pedra e mesa em forma de coração de 500 libras. Melhor que uma mixtape, Ed fez tudo sozinho, à noite e em segredo, o que impressiona,
pois ele tinha só 1,50 metros e 45 quilos como um estudante do ensino fundamental. Agora, ele veio de uma família de pedreiros. Isso pode explicar como ele conseguiu mover blocos de coral fossilizado que pesavam mais de 30 toneladas. Isso é mais alto que algumas lajes de Stonehenge e mais pesado que algumas pedras da Grande Pirâmide de Gizé. Mas eu vou ficar com a explicação de que o coração partido te dá superpoderes. Também não é o único castelo escondido nos Estados Unidos. Número 23. Já esteve em Versalhes, Kentucky? Assim como Atenas, Geórgia ou Paris, Texas, você não precisa de passaporte para ver a Europa, mais ou menos. E esse lugar ainda tem um castelo. Ele foi originalmente chamado de Castelo Martin. Ele foi idealizado por um casal em 1969. Eles estavam desesperados para trazer um pouco da Europa para casa. Eles poderiam ter feito como muitos turistas, elogiar o pão ou começar a fumar, mas optaram por construir um castelo de verdade. Quando o casal se separou em 1975, o sonho do castelo também acabou. Ele ficou pela metade até o início dos anos 2000. Depois, Thomas R. Post fez do local um espaço de eventos sofisticado e uma pousada. Mas os moradores ainda o reconhecem como o castelo estranho e vazio no topo da colina. E agora que descobrimos todos os castelos excêntricos e atrações de beira de estrada, vamos passar para a história mais deprimente escondida nos Estados Unidos. Número 22. Vou começar de leve com mais um castelo. Este castelo escocês abandonado não está em alguma floresta europeia. Ele fica em uma ilha no rio Hudson, perto de Beacon, Nova York, e era usado como depósito. O imigrante escocês Francis Bannerman o construiu depois de vencer na vida em Nova York. Ele começou nos anos 1800 vendendo sucata do porto. De alguma forma, ele passou a negociar navios da marinha e memorabilia militar, apenas uma das muitas histórias de superação que, em 2025, já entraram no campo da fantasia. Bannerman acabou comprando 90% do excedente do exército após a Guerra Hispano-Americana. Ele tinha tanta coisa que precisou de uma ilha para guardar tudo. Então ele construiu um enorme castelo para os equipamentos e um castelo menor para a família. Prioridades. No final, o castelo foi abandonado. Tudo foi vendido, jogado fora ou saqueado. Foi a venda de garagem mais desorganizada da história. É difícil imaginar que ainda existam lugares esquecidos e abandonados perto da movimentada região da cidade de Nova York. Mas o Castelo Bannerman é, na verdade, um entre muitos. Número 21. Próximo à cidade de Nova York estão as ilhas North Brother e South Brother. A ilha North Brother pode soar amigável, mas é o local de dezenas de milhares de mortes, pelo menos. Da década de 1880 até a Segunda Guerra Mundial, foi zona de quarentena para doenças como febre tifoide. Até mesmo Mary Tifoide passou seus dias aqui, o que seria a pior avaliação de Airbnb imaginável. O local está abandonado desde a década de 1960, as pessoas só podem visitar, e apenas com permissão da prefeitura e um acompanhante, e provavelmente usando um traje de proteção. A polícia também fica de olho em invasores. A prisão de Rikers Island fica bem ao lado. Havia esperanças de que a ilha se tornasse um santuário de vida selvagem. Na realidade, quase nada permaneceu por lá. Até os ratos de Nova York evitaram a North Brother. Por isso o lugar está fora do radar. Já visitamos um palácio feito de milho, um Stonehenge construído com carros e um castelo do desgosto na Flórida. Hora de seguir em frente. O estoque de coisas estranhas da América é infinito. Número 20, Hart Island. Parece fofo, mas é cheia de morte e miséria. Localizada no Long Island Sound, abrigou uma prisão durante a Guerra Civil. Pelo menos 235 prisioneiros morreram aqui. Depois, foi usada como hospital durante a epidemia de febre amarela de 1870, e as tragédias não param por aí. Na fase seguinte, tornou-se asilo feminino, para mulheres com doenças mentais e que respondiam aos maridos. Depois, voltou a ser prisão e até base de mísseis. Versatilidade em seu lado mais sombrio. Hoje, a Ilha Hart é o cemitério de indigentes de Nova York, destino de corpos não reclamados e partes de corpos descartadas. Ou seja, se você encontrar uma perna boiando no Long Island Sound, não se assuste. Provavelmente não é crime da máfia, apenas descuido do cemitério. Bem, já que estamos no trem das tragédias, vamos para o número 19. Já ouviu falar do Passo Donner?
Sim, aquele do canibalismo nos anos 1840. Difícil se livrar dessa fama. Hoje em dia, porém, você vai encontrar os túneis do Passo Donner, longos, sinuosos e muito melhores para trens do que para jantares. Eles foram feitos para a ferrovia transcontinental e foram difíceis de construir. Sério, os trabalhadores perfuraram granito sólido no meio de invernos alpinos brutais. O projeto avançava centímetros de cada vez. Não é exatamente o tipo de coisa para se gabar no LinkedIn. Explosivos aceleraram as coisas e mataram um monte de gente. Mas, fazer o quê? Progresso. Mas era meados do século XIX, então segurança do trabalhador ainda não tinha sido inventada. As equipes chinesas eram consideradas descartáveis. Agora os túneis estão abandonados. As paredes deles estão cobertas de pichações. É a versão do Instagram da história. Indo para algo igualmente colorido, mas menos deprimente. Número 18. As salinas da Baía de São Francisco se estendem por 16.500 acres, quase metade do tamanho de Washington, D.C. Antes eram áreas alagadas, depois veio a corrida do ouro e acabou. Mas São Francisco ainda encontrou um tesouro, transformando a Baía primeiro em salinas e depois em moradias inacessíveis. O mais impressionante sobre as salinas, as cores. Vistas do alto, elas parecem uma caixa de giz de cera derretida na Baía. Mas não é corante, são apenas diferentes concentrações de sal enquanto as águas se misturam. Níveis diferentes de sal atraem micro-organismos diferentes. As piscinas vermelhas brilhantes vêm da alga Dunaliella, que trata o excesso de sal como um verdadeiro banquete. E falando em coisas legais e coloridas, número 17, Vale da Morte. Está cheio de paisagens estranhas. Entre elas está a paleta do artista, prova de que até o deserto quis se aventurar na pintura abstrata. Mas são apenas antigos minerais vulcânicos se exibindo. O ferro espalha vermelho e amarelo, o manganês aparece em roxo, a mica adiciona verde, é o tie-dye da natureza. Não é fã de trilhas? Pegue a Estrada do Artista, uma rota que exibe as cores sem que você precise sair do carro, como uma versão drive-thru de turismo. Assim como você pode fazer em nossa próxima parada. Número 16. Vamos continuar no Vale da Morte. Perto do centro está a Bacia de Badwater. É uma paisagem branca e ofuscante e o ponto mais baixo da América do Norte, 86 metros abaixo do nível do mar. É o Porão da América. Cerca de 500 quilômetros quadrados de salinas permanecem graças ao hábito do Lago Manly de aparecer e desaparecer repetidamente naquela região. É possível explorar as salinas por uma trilha ou só andar alguns passos do estacionamento e dizer no Instagram que explorou. Espere um pouco. No verão, os guardas florestais pedem para encerrar tudo até às 10 horas. Depois disso, o chão da bacia costuma passar dos 40 graus Celsius, então você não aguenta ficar lá fora por muito tempo, a menos que sempre tenha sonhado em saber como é a vida de um frango de padaria. Então talvez um carro com ar-condicionado funcione melhor, mas você vai ter que sair do carro para conhecer o número 15, a Homestead Crater. Esse ponto turístico natural parece legal por fora e ainda mais interessante por dentro, ou mais quente, porque é conhecido como a maior banheira de hidromassagem de Utah. Visto de cima, parece só mais uma cratera vulcânica, mas por dentro há uma fonte termal geotérmica, um dos únicos locais de mergulho em água quente nos Estados Unidos. A cúpula acima dela tem se expandido rapidamente há 10 mil anos. Em geologia, qualquer coisa abaixo de 1 milhão é considerada rápida. É proibido subir ao topo das crateras, mas você pode entrar pela lateral para nadar ou mergulhar. Certamente não é algo que você vai querer repetir para o próximo destino. Número 14. No Google Maps, perto de Santa Rosa, Novo México, o buraco azul parece um pontinho, mas a água chega a mais de 24 metros de profundidade, mais alto que o letreiro de Hollywood. Fica fora da Rota 66 e faz parte de uma rede de cavernas que, por algum motivo, as pessoas só começaram a mapear em 2013 antes tarde do que nunca. Antes era um ponto na estrada para viajantes se refrescarem, depois virou obsessão de mergulhadores. Após 2 afogamentos em 1976, a entrada foi selada. Buraco Mortal para nadar não é um ótimo slogan turístico. Entre 2013 e 2024, a ADM Exploration Foundation tentou reabrir e mapear as cavernas, mas então um desabamento fechou tudo de novo.
Então o mistério ainda está lá, apenas enterrado sob toneladas de rocha, mas há outros corpos d'água legais que você pode explorar, como o número 13 Kitchet Keep, divertido de dizer, difícil de explicar. A nascente bombeia mais de 10 mil galões de água por minuto à fonte? Ainda desconhecida. Aquíferos, talvez? Água que escorre das montanhas? Pode ser, mas nada explica por que está jorrando tanta água assim. De qualquer forma, a maior nascente de Michigan, chamada Grande Água Fria, faz jus ao nome. Ela tem 90 metros por 53 metros e 12 metros de profundidade. Permanece líquida o ano todo. Entra tanta água que não congela, mesmo quando o resto de Michigan vira um picolé. É uma característica natural única e deslumbrante de se ver. Assim como o número 12, a floresta em tabuleiro de xadrez de Idaho. Vá até o rio Priest, no norte de Idaho. Você vai ver um enorme tabuleiro de xadrez. Sério, é uma floresta dividida em 185 quadrados, cada um do tamanho de 24 campos de futebol. Ideal para quem aprecia jogos de tabuleiro gigantes. O tabuleiro de xadrez surgiu no século XIX, graças a um esquema de manejo florestal. Um conjunto de quadrados era cortado para madeira, os outros permaneciam em pé. Depois, eles trocavam. É rotação de culturas, mas para árvores realmente grandes. No inverno, o padrão realmente se destaca. A neve gruda nas árvores, mas derrete no chão, deixando um enorme tabuleiro de xadrez branco e marrom. E falando em áreas naturais com vistas aéreas legais, número 11. Todo mundo conhece o Old Faithful, mas o verdadeiro destaque? A Bacia Superior de Geysers de Yellowstone. É um dos únicos 5 locais no mundo com características hidrotermais desse porte. É basicamente a capital mundial dos geysers e sim, solta vapor regularmente. Por quê? Um supervulcão. O magma borbulha a apenas 5 a 13 quilômetros da superfície. Sinceramente, em qualquer lugar do parque, isso é perto demais para ficar tranquilo. A água desce, esquenta e volta a jorrar. Um ciclo adorável, até o momento em que o supervulcão explode e leva toda a vizinhança junto. Certo, já paramos em uma ilha de corpos não reivindicados, nas colinas coloridas de um deserto e em um geyser em cima da maior panela de pressão do mundo. E agora chegamos ao top 10. Algum palpite de qual será o lugar mais maluco? Vamos descobrir. Número 10. Um enorme círculo escuro está no deserto de Mojave. É a cratera de Amboy, mas não é uma cratera de meteoro. É um campo vulcânico jovem no sentido de ter apenas 79 mil anos. Enquanto isso, eu puxo um músculo só de levantar do sofá. A cratera tem 76 metros de altura e 457 metros de diâmetro. Isso equivale a 1,5 vezes a Torre Eiffel. Você pode fazer trilhas e piqueniques lá. Não se preocupe. A última erupção foi há 10 mil anos. Agora está extinta, espero. Fontes misteriosas, formações vulcânicas, banheiras naturais de água quente. A natureza criou muitos lugares malucos nos Estados Unidos, mas o homem criou ainda mais. Número 9. Cadillac Ranch, Amarillo, Texas. Abriga 10 Cadillacs meio enterrados de nariz no chão, cobertos por camadas de grafite. O projeto foi financiado pelo magnata do Hélio Stanley Marsh III. Isso é 3, não o terceiro. Standicho 3. Números romanos eram chiques para alguém que enterra carros no campo. Chamavam Marsh de excêntrico, termo usado quando não se pode chamar um rico de maluco. Com o passar dos anos, os Cadillacs foram pintados e repintados, ora de rosa para a conscientização do câncer de mama, ora por adolescentes entediados com spray. Mas há lugares excêntricos que as pessoas levam muito mais a sério, como o número 8, a Torre de Observação de OVNIs. No oeste, o céu é escuro o suficiente para ver a Via Láctea, ou OVNIs. Judy Messelin, moradora de Hooper, Colorado, assistiu tanto Arquivo X que percebeu a tendência. Ela trocou a observação de estrelas por ganhar dinheiro observando alienígenas, criando a torre de observação de OVNIs com uma plataforma elevada para ver o céu em grupo. Os visitantes são convidados a deixar presentes para os alienígenas. Nada diz "Bem-vindo à Terra", como pulseiras da amizade feitas à mão. Número 7. Houve um tempo em que as feiras mundiais eram grandes acontecimentos. Nações exibindo suas ideias mais brilhantes e futuros mais ousados. Agora, os Estados Unidos mal se importam.
É difícil vender a cidade do futuro quando quem tem menos de 40 anos só quer aluguel acessível. As primeiras tinham até zoológicos humanos. Era uma época mais simples, muito mais problemática e racista. Algumas feiras nunca desapareceram completamente. O Corona Park, em Flushing, ainda tem o Globo Gigante e alguns restos das feiras de 1939 e 1964. A feira de 64 nos deu as torres do pavilhão do estado de Nova York, onde Will Smith subiu em MIB, Homens de Preto, presumivelmente para dar um tapa nele. Número 6. 42 cabeças de presidentes dos Estados Unidos estão deitadas em um campo na Virgínia. Por quê? Um escultor com tempo demais nas mãos? Rejeitados do Monte Rushmore? Não. São restos de um parque temático fechado chamado President's Park. Você vai encontrá-lo em Williamsburg, a colonial, não a versão do Brooklyn com café caro e bigodes irônicos. Além das cabeças, havia um museu dos animais de estimação dos presidentes. Naturalmente, o parque fechou em 2010, deixando o proprietário Howard Hankins com um pequeno problema. Um campo de cabeças presidenciais de 6 metros de altura. A solução dele? Colocou-as em sua fazenda até descobrir o que fazer. 14 anos depois, ele ainda está na fase de tentar descobrir. Pelo menos ele as guardou. Outros parques foram deixados para apodrecer. Número 5. Jazzland era um enorme parque de diversões em Nova Orleans. Foi inaugurado em 2000 e comprado pela Six Flags em 2002. Então, em 2005, o furacão Katrina atingiu a região. A Six Flags disse que iria consertar, mas não fez isso. A Six Flags já enfrentava problemas financeiros e o Jazzland tinha baixa visitação. O Katrina apenas definiu o fim do parque. Recuperar tudo custaria muito, então desistiram. Restam apenas esqueletos das montanhas russas e atrações em ruínas, um parque temático para tomar vacina antitetânica. É estranho que o Jazzland não tenha ido tão bem, enquanto outros parques muito mais esquisitos continuam abertos. Assim como o número 4, o Gas Works Park. Nada diz passeio em família como uma usina de gaseificação desativada. Em Seattle, isso é totalmente normal. A usina Gas Works é um ponto de encontro local desde 1975. O parque fica na última usina de gaseificação de carvão remanescente nos Estados Unidos. Agora são 19 acres de área verde e vistas para o Lago Union. Tem até uma área de recreação infantil dentro de uma antiga instalação industrial. Que criança não sonha em brincar em uma refinaria? Parece ótimo, desde que alguém tenha checado por resíduos tóxicos. Por mais estranho que pareça, muitos arquitetos veem o Gas Works Park como um modelo, uma forma de transformar antigas áreas industriais em espaços públicos úteis. Quem sabe, talvez o próximo seja o parque de diversões e feira do produtor de Chernobyl. Torcendo aqui. Até agora, vimos Arquivo X com uma loja de presentes, um campo de fazenda assombrado por comandantes em chefe de pedra de 6 metros e a diversão em família de Seattle em uma antiga usina de gás reciclada. Tem algo mais maluco do que os lugares que vimos até agora? Me conta nos comentários. E agora é hora do top 3. Número 3. O Geysirfly é um pouco diferente dos que ficam em Yellowstone. Ele é feito pelo homem, acidentalmente, pelo menos. Em 1964, uma empresa de energia geotérmica perfurou um poço de teste. ênfase em teste. Eles encontraram água quente, fizeram um trabalho mal feito e foram embora. Como eles não fecharam o poço, a água continuou borbulhando, acumulando minerais nos montes que você vê agora. Coloração vermelha e verde, algas termofílicas, o Picasso da natureza. Agora faz parte do quintal do Burning Man, no deserto de Black Rock. Quem vai ao festival vê de perto, os demais precisam de tour. Meio parecido com o nosso próximo local, onde entrar faz parte da experiência. Número 2. Sobrevoando Oklahoma City. Você vai avistar uma enorme cúpula dourada. Um templo para algum deus do sol? Não. Em 1958 era apenas um banco. A cúpula foi inspirada pelo arquiteto Buckminster Fuller. O banco não durou, mas o prédio sim. Agora é um centro cultural asiático. A cidade quer adicionar escritórios, lojas e uma exposição sobre Fuller no cofre. Nada homenageia mais um arquiteto visionário do que colocá-lo em um depósito. Graças ao seu topo dourado, ele sempre vai se destacar, assim como o nosso lugar número 1, o Parque Histórico Nacional de Picos. Clique por aí no Novo México.
Você vai ver ruínas avermelhadas que parecem saídas de uma civilização perdida. Esse é o Parque Histórico Nacional de Picos. A trilha passa por Ruínas Pueblo, uma missão espanhola, e o tipo de construções modernas que estragaram o clima. Paleoíndios estiveram aqui já em 11.500 a.C., datas que você normalmente não ouve nas aulas de história dos Estados Unidos. Por volta de 1100 d.C., o local já tinha uma aldeia pueblo completa, com 2.000 habitantes, era a Oje-Agoá. Hoje, as ruínas incluem mais de 20 kivas, casas cerimoniais circulares subterrâneas. Com o tempo, a população local diminuiu, principalmente devido a doenças e guerras. E em 1830, os nativos americanos locais foram bem convidados a se mudar por homens europeus armados. Mas hoje você ainda pode ver os vestígios da vida dos nativos americanos bem aqui. Obrigado por acompanhar hoje, espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais conteúdos assim, inscreva-se e ative as notificações, isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.